Então foi ali que eu faturei os 16.500 reais. Que foi essa última rodada. Porque tem muita gente que fala, o cara, print. Então eu vou fazer assim, eu vou vir aqui no meu Gmail, ó, total de entrada, 106 mil, total de saída, 106 mil, porque eu sempre tiro tudo da minha conta, né? Então tá aí, cara, o extrato do mês inteiro. Antes de continuar pro vídeo, só quero te dar um contexto, beleza? Me chamo Emerson Patron, sou copywriter, sou estrategista, vivo do digital desde 2018. E esse vídeo que você vai ver, o início do vídeo, spoiler, ele foi um bate-papo que eu tive com um cliente meu, que a gente implementou, o One Person Business, ou criação de marca pessoal para ele. Ele queria vender mentoria, a gente ajudou ele a criar esse ecossistema. Hoje ele consegue tocar um negócio sozinho, ele não precisa da gente. Essa foi a proposta do projeto com ele. Tá bom? A gente fez todo esse processo em 90 dias. E como se viu no início do vídeo, ele teve um faturamento em um mês de 100 mil reais. Tá bom? Então espero que você curta. Foi um vídeo espontâneo, foi só um bate-papo. Pedi autorização dele para poder gravar, para poder publicar, tá compartilhando com vocês. Eu acho interessante porque ele passa coisas ali que a maioria dos mentores e até donos de negócio não entendem, que você não precisa de uma fórmula, de um método, você precisa entender os fundamentos do marketing para poder viver disso realmente, tá bom? Então eu espero que você curta, fica com o vídeo. Para mim, o que mais teve valor, cara, foi o aprendizado. Sei que foi uma prestação de serviço, né? A gente estava desenvolvendo o meu projeto, mas a maneira como você entregou esse desenvolvimento soava mais como uma mentoria, um acompanhamento de alto nível, porque você pôde me ensinar algumas coisas. E aí, na segunda etapa do meu projeto, né, mesmo eu tendo faturado na primeira etapa e tendo dado certo, na segunda etapa eu quis mudar algumas coisas, porque eu já tinha percebido que, além daquele resultado que a gente tinha gerado, eu tinha percebido a fórmula que a gente tinha utilizado. Né. Eu sempre perguntei muito, sempre enchi muito saco para você me explicar cada etapa, né? E aí a gente conseguiu executar a segunda etapa, que foi quando eu tive um faturamento muito legal, né, bem mais significativo. E aí foi quando encerrou a consultoria. Mas eu acho que talvez o melhor resultado que eu tive com você foi depois que a gente encerrou nosso serviço, que foi quando eu fiz a minha nova versão, o meu novo mini treinamento, meu conteúdo novo, e tudo isso eu, apesar de ter feito vários cursos, apesar de ter estudado aí na comunidade dos caras tipo Leandro Aguiari, do próprio Doug DeMarco lá, o que eu aprendi com você, cara, deu, deu linha ao que eu desenvolvi tudo hoje. Então, hoje, como eu escrevo meu conteúdo, como eu olho para o meu negócio, como eu olho para o problema do meu cliente, e tudo isso, além de eu executar, eu ensino também, né? Então, boa parte do que eu aprendi com você está sendo replicado hoje com os meus alunos também, né? Com os meus clientes. Então, no meu ponto de vista, o enriquecimento maior não foi o que você me entregou, né? Óbvio que teve um valor enorme para mim, tudo que você criou comigo, mas foi no que eu aprendi com você. Literalmente foi no que eu aprendi. Assim, foi na maneira de olhar as coisas, né? Na maneira de escrever as coisas, né? Em como entender. Eu acho que um passo fundamental ali, que talvez eu nunca vi ninguém entregar, e eu já entrei em muita coisa, né? Eu nunca vi alguém ensinar tão bem a estruturar uma metodologia, a enxergar o que você pode fazer e transformar. Porque uma coisa é você falar assim, poxa, você tem conhecimento, você deveria vender. Mas entre ter o conhecimento e vender, ele existe uma curva muito grande, né? Então, essa criação da metodologia, a entender como você pode ajudar um certo público, como você pode impactar esse público de verdade, a gerar resultado, porque a gente foi além de criar algo para eu vender, a gente criou algo que eu pudesse entregar e ter resultados naquela entrega, né? Então, para mim, foi uma experiência bem maior do que apenas um copywriter, sabe? Para mim, assim, eu posso dizer que foi tipo um mentor, assim, numa fase de criação da minha mentoria. Sabe? Foi uma coisa que, além de todo o resto, né? A gente, né, aprender ali um pouco a criar conteúdo. Poxa, aprendi muita coisa de copyright, né, cara? Então, para mim, foi mais um curso do que uma prestação de serviço, foi mais uma mentoria aí do que uma prestação de serviço. O meu faturamento foram 4 rodadas, vamos dizer assim, né? Praticamente eu rodei ads um mês não, um mês sim, um mês não. Foi mais ou menos assim, né? Mas aí, com a chegada da nenê, né? Com o nascimento da Giovana, eu fiquei meio que 2 meses parado, sabe? Que foi quando eu fiz o meu mini treinamento sozinho. Foi quando eu fiz os meus anúncios novos sozinhos agora. Rodei a campanha sozinho, fiz tudo sozinho, né? Baseado no que vocês tinham me orientado tudo. Então foi ali que eu faturei os 16.500 reais. Que foi essa última rodada.
Então, assim, cara, foi uma coisa, talvez não tenha sido o maior lucro, como na primeira e na segunda, que foi mais, né? Mas, no geral, né? Foi bem mais, né? Então, eu vou compartilhar aqui com você, porque tem muita gente que fala, o cara print. Então, eu vou fazer assim, eu vou vir aqui no meu Gmail, aí você, qualquer coisa, você embaça algumas coisas aí, tá? Beleza? Aqui, ó. Aqui foi janeiro que a gente começou a desenvolver, né? E fevereiro a gente rodou, certo? Então, eu vou te trazer aqui o extrato de março. Beleza? Ó, total de entrada, 106 mil. Total de saída, 106 mil, porque eu sempre tiro tudo da minha conta, né? Então, tá aí, cara, o extrato do mês inteiro, né? Tem muita gente que questiona, né? Então, o que eu queria compartilhar com você aqui, gastando aqueles 4.800 de tráfego, né? Em 45 dias, mais ou menos, foi fevereiro, mais uma parte de março ali que a gente vendeu, foram faturados mais de 100 mil reais. Né? Unicamente com uma oferta. Foi exclusivamente com uma oferta. Uma consultoria de 3 mil reais. Né? E a gente vendeu ali 35, mais ou menos, mentorias. Eu acho que mais que o resultado financeiro, acho que fica a proposta que a gente tinha combinado. Que assim, era te entregar uma base para você conseguir vender. Eu acho que assim, o que precisava, cara, o que foi que mudou meu jogo foi, literalmente, foi entender o que eu precisava fazer. Não era o que eu queria fazer. Não era o que eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer, ia dar. Não, era o que eu precisava. Eu precisava entender quem podia me ouvir, quem tinha vontade de me ouvir, quem tinha um problema para resolver, qual o problema e resolver. E no meio de todas essas escolhas, eu acho que o que mudou foi o que eu te falei, foi saber montar, apontar as minhas habilidades para o público correto e construir uma metodologia. E agora, apesar de ela ter se moldado, ter passado por algumas transformações, eu ainda sigo a mesma metodologia. Tá? E, inclusive, aplico ela hoje, né? Hoje eu implemento ela para outros especialistas. Eu aplico ela e tenho tido ótimos resultados também. É isso que, para mim, foi o que aconteceu com outros cases que eu tenho. Porque, assim, a proposta é sempre entregar um business. E o business em si, ele é construído em cima de fundamento. Só que não é todo mundo que consegue pegar os fundamentos, tá? Eu sinto isso aqui também. Para poder dar certo. É. Eu não sei se tu passar isso com a galera de web design, né? Que é a galera que se ajuda também, do serviço. Mas a galera foca muito no checklist que tem que fazer e não no fundamento. É como eu disse, o que era para ser feito foi muito importante ser ressaltado. Talvez Sim. eu encontrasse aquilo com mais tempo, mais trabalho, mais gastos, isso ajudou muito. Mas para mim, o real valor mesmo foi a entender o porquê aquilo falava daquilo, por que aquela pessoa, o porquê, né? Eu só acho que uma criança assim que gosta de perguntar muito os porquês, né? Então, eu acho que foi aí que eu aprendi muito, foi por que a gente está falando isso, não aquilo. E é aí que eu vi você como um mentor e não como um prestador de serviço, né? Não como uma pessoa que veio só resolver um problema. Assim, me ajudou a entender também o porquê aquele problema existia, qual foi o processo, o porquê não ensinar essa etapa e essa sim, né? Onde a gente conseguiu chegar em algo que que o meu cliente fosse consumir, que os meus alunos conseguissem executar, que eles tivessem potencial e resultados rápidos, né? Não aquela coisa, 6 meses para conseguir construir algo. Não, eles hoje, em 15 dias, 20 dias, a molecada tá aí, poxa, tá louco, os caras faturando 10, 12 mil aí sozinho, né? Então, todo esse senso de, olha, não saia copiando e colando, tá? Copia e cola se você tiver necessidade de algo que você não tem base, mas entenda o porquê você está fazendo isso e o que você quer gerar com isso, e tudo fica mais simples, né? Então, eu acho que a propagação aí é de uma força de raciocínio maior, né? Estamos estimulando a galera a pensar um pouco mais. Porque nessa era de informação devastadora, cara, vamos ser sinceros, a dificuldade não é acessar a informação, é refletir sobre ela. Mas essa informação faz sentido? Eu escrevi isso ficou bom? Né? Por que não ficou bom? Né? Por que não vai afetar o usuário? Por que não vai gerar o que eu quero? Então, esse acompanhamento, essa proximidade, talvez eu acho que, né? E a gente também teve muita, né? Mas eu acho que isso talvez seja a grande mudança de jogo, que é o que eu busco entregar hoje, sabia? Inclusive, é uma das coisas que eu mais prezo é ter essa individualidade com cada projeto. Apesar de seguir numa boa escala, eu ainda tenho o controle individual. Porque essa profundidade, mano, só pra gente finalizar, é o que eu sou chato com isso, por quê? Porque foi o que
fez a galera que tem resultado previsível ter resultado previsível. Certo? Por exemplo, às vezes o cara aplica um funil ali que fulano de tal está ensinando, sei lá, sessão estratégica, né? A galera voltou a falar agora. Sim. Mas aquilo ali só vai funcionar durante um tempo, tipo, não é uma parada que... É só um funil, não é uma base para você construir um marketing do teu negócio, sabe? Não é um fundamento. É, eu tenho um projeto que eu entreguei em 2022 e o cara fatura até hoje. Por quê? Porque por mais que ele vá aplicando uma coisa ou outra, ele mantém os fundamentos. É atemporal o que a gente aplica aqui, porque é uma raiz, né, cara? É algo, mas é uma base. Então, eu mudei várias coisas na minha estratégia. Mudei em alguns momentos a aquisição, mudei. O que eu acho mais legal é que você olha para o mercado e fala assim, foda-se o que estão falando, o que estão vendendo. Não, mas É foi isso o que aqui. você me ensinou. Exatamente o que você trouxe para mim. Você falou, cara, você sabe isso, e a galera tá fazendo aquilo. Vamos fazer outra coisa. Só que causa o mesmo impacto, que leve as pessoas para o mesmo desejo, porque a gente não pode mudar o desejo delas, mas a gente pode mudar como conduzir elas para o desejo, né? Então, cara, eu acho que assim, vai além, sabe, do negócio, vai além da venda, vai além. Eu acho que é uma coisa sobre percepção, sobre interpretação, sobre observação, para você, talvez, não sei se eu esteja me equivocando, mas aprender a tirar o melhor proveito do que você pode fazer. Porque na corrida de fazer algo, todo mundo esquece a qualidade do que você está fazendo, do impacto do que você está fazendo. E isso é totalmente, é o que mais significa. Eu hoje, eu me sinto muito bem com o que eu faço, eu me sinto muito bem com o que eu entrego, eu estou feliz com o meu faturamento, né? Buscando aumentar, mas satisfeito com o que eu estou alcançando. Eu não preciso mais me sujeitar a, como você falou agora, Creden Cruz, fazer sessão estratégica o dia inteiro. Hoje as minhas calls são única e exclusivamente para quem está dentro do meu ecossistema de aprendizado, ou seja, meus alunos, clientes, tá? Então, acho que o lifestyle também deu uma mudada legal. Antes eu era mais cavernoso, ficava o dia inteiro aqui, conversa e vem, tá? Hoje não, cara, eu vendo só pelo WhatsApp, pelo DM. Raramente eu faço uma call para fechar um negócio, até porque às vezes precisa mesmo, a pessoa tem mais dúvidas, tem um cenário mais complexo. Agora. Até porque você precisa de tempo agora, né? Você teve o segundo filho. Não, agora com as duas meninas aí, misericórdia. Tá uma correria, cara. Mas é isso, cara. Eu acho que facilitou muito o meu entendimento. Eu aprendi a observar as coisas de uma forma mais profissional. Sem contar as aulas de copy, né? Você sai dali, poxa, com uma visão de escrita completamente diferente, cara. O que você fala, para quem você fala. E uma coisa que eu não comentei, né, cara? A organização, né? O formato de organizar a minha mentoria é exatamente o que você montou para mim até hoje. Eu só mexi no layout mesmo. O resto é exatamente como você montou. Né? Então, acho que todo esse know-how, somado a essa tua história aí nos bastidores aí de grandes players, eu acho que é talvez o seu grande diferencial aí como parceiro comercial aí. Porque, cara, o tempo que eu levaria para aprender tudo isso, o quanto eu gastaria para executar tudo que eu precisaria executar, para chegar nesse ponto de vista, nesse feedback, nessa avaliação que você tem das coisas, eu acho que eu ainda ia estar bem longe de onde eu estou agora. Mas, cara, é isso aí. Eu acho que quem não te conhece, né, deveria conhecer muito a fundo aí, cara, porque você é um excelente profissional, responsável pra caramba. Nossa, nunca faltou em prazo, nada. Inclusive, é reverso, né? Você quem cobra a gente dos prazos. Pô, acho que foi graças a você, teve outros na equipe também, outros profissionais, mas acho que graças a você as coisas tiveram essa escala de crescimento tão rápida que tiveram de janeiro para cá, cara. Eu não tinha uma mentoria, eu não tinha absolutamente nenhum produto digital, né, que estivesse funcionando, nunca tinha formulado uma mentoria nem nada. E agora, em agosto, eu já tive mais de 50, né, mentorados entre alguns clientes de consultoria e tudo mais, e implementações também. Então, enfim, o leque abriu, veio bastante coisa acontecendo de lá para cá. Hoje já não trabalho mais com serviços, né? Hoje todos os serviços que eu pego a produção é delegada, né? Só a gestão fica do lado de cá. Então, tá uma coisa bem light, assim, meu lifestyle mudou. Tá bem legal. Eu acho que é isso aí. Dá para construir muita coisa em 6 meses, né? Desde que queira fazer.